Já imaginou como seria a vida na Terra se os dinossauros não tivessem sido extintos? Certamente seria muito mais perigosa e assustadora. Mas e se eu te dissesse que existiam na Terra criaturas muito mais ferozes que os dinossauros? Criaturas gigantescas, desde monstros marinhos a criaturas bizarras, que nem nos seus piores pesadelos você conseguiria imaginar. Confira a seguir 10 criaturas que eram ainda mais assustadoras que os dinossauros. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal e a fazer parte da nossa comunidade. A equipe do canal Curiosidades e Fatos agradece imensamente. Algumas das criaturas mais aterrorizantes que já viveram eram aquáticas, e o Dunkleosteus certamente é uma delas. O Dunkleosteus foi um gigantesco peixe pré-histórico que viveu no período Devoniano, há cerca de 360 milhões de anos atrás. Esse predador gigantesco fazia parte da classe dos placodermos, um grupo extinto de peixes com placas ósseas que cobria sua cabeça e corpo. Ele recebeu esse nome em homenagem ao paleontólogo David Dunkley. O primeiro fóssil encontrado foi no ano de 1870, na região de Cleveland. O fóssil foi inicialmente descrito como um grande peixe e posteriormente recebeu o nome de Dunkleosteus. Desde então, muitos outros fósseis foram descobertos em várias partes do mundo. O Dunkleosteus foi um dos maiores predadores do seu tempo, podendo ultrapassar os 10 metros de comprimento. Sua aparência esquisita era intimidadora. Suas enormes mandíbulas eram compostas de placas ósseas que podiam esmagar e triturar quase tudo. Devido à sua ferocidade e força, praticamente nada podia escapar do seu ataque. A força de sua mordida podia chegar a 5.000 kg de potência. Em termos de comparação, a mordida mais forte hoje no reino animal é a do crocodilo do Nilo, com 2.200 kg de potência. Sua extinção se deu a uma série de fatores que afetaram a vida marinha, como mudanças climáticas e eventos catastróficos. Como muitas espécies, o Dunkleosteus foi extinto, deixando para trás apenas fósseis que ajudaram cientistas a reconstruir sua história aqui na Terra. Você pode ficar feliz que o Dunkleosteus não existe mais, porém, se você quer ter certeza de que conteúdos como esse nunca seja extinto, passe o dedo aí no botão de curtir e se inscreva também no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você achou que entrar na água com o Dunkleosteus era algo aterrorizante, então espere para ver o próximo animal da lista, Helicoprion. A descoberta dos fósseis do Helicoprion foi um dos mistérios mais perturbadores que confundiu os paleontólogos ao longo dos anos. Tudo começou com a descoberta de estranhos redemoinhos petrificados com dentes. Foi somente em 1899 que o geólogo russo Alexander Petrovich determinou que os estranhos fósseis eram na verdade parte de um enorme peixe, parecido com um tubarão. O Helicoprion viveu durante o final do período Carbonífero até o início do Permiano, aproximadamente entre 290 a 250 milhões de anos atrás. É difícil determinar o tamanho exato do animal. Estimativas sugerem que o seu corpo poderia ter entre 3 a 4 metros de comprimento. A sua característica mais distintiva era a sua mandíbula em espiral, que possuía uma série de dentes dispostos em uma espiral contínua. Esses dentes formam uma estrutura que lembra uma serra circular. Inicialmente pensava-se que o Helicoprion usava sua mandíbula para caçar presas grandes, como tubarões e lulas. No entanto, estudos mais recentes sugerem que a criatura poderia ser um predador das profundezas, alimentando-se de animais marinhos menores, como os invertebrados. O maior fóssil já encontrado tinha uma mandíbula de 1 metro de comprimento. O animal teria sido extinto no início do período Permiano, um período que, segundo os cientistas, foi afetado por mudanças significativas na vida marinha. Foi um período marcado por extinções em massa de várias espécies. Essa extinção afetou todos os organismos e criaturas marinhas, incluindo o Helicoprion. O extinto grupo de Euriptarídeos marinhos, também conhecidos como escorpiões marinhos, que pertenciam à ordem dos artrópodes, eram em sua grande maioria criaturas pequenas, do tamanho de uma mão, exceto pelo Jaekelopterus, um gigantesco escorpião que viveu há cerca de 400 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano.
Cientistas estimam que esse escorpião podia chegar a 2,5 metros de comprimento. Apenas a sua garra media 50 centímetros de tamanho. O maior escorpião hoje em dia mede aproximadamente uns 30 centímetros. Isso mostra como gigantesca era essa criatura. Sua refeição preferida eram peixes e outros animais aquáticos menores. Suas enormes mandíbulas eram usadas para desmembrar as suas presas, o que facilitava sua alimentação. Devido à sua natureza predatória e tamanho, é razoável afirmar que esse escorpião gigante era extremamente agressivo. O primeiro fóssil desse animal foi encontrado pelos paleontólogos Marcus Postman e Mario Lambert em 2007. Não há como negar que se esse escorpião gigante estivesse vivo até hoje, ele poderia causar sérios problemas aos humanos. E tenho certeza que você pensaria 2 vezes antes de dar aquele mergulho no rio. O reinado desses gigantes acabou repentinamente graças à extinção do período Permiano, que destruiu cerca de 96% de toda a vida marinha na Terra. Era um gênero de proboscídeo relacionado aos elefantes, que viveu durante o período Mioceno, aproximadamente uns 15 milhões de anos atrás. Ao contrário de muitos animais que viveram na época, o Platypelodon era herbívoro. Sua estranha aparência se assemelhava a um elefante, tirado dos filmes de terror. Suas presas inferiores eram longas e achatadas, lembrando uma pá. Essas presas eram adaptadas para arrancar plantas e raízes. As presas superiores eram enormes e se assemelhavam às presas dos elefantes atuais. A criatura se especializou em comer raízes, plantas aquáticas e escavar o solo em busca de alimentos. Estimativas sugerem que o animal podia atingir mais de 4 metros de altura, com o peso equivalente dos elefantes atuais. Esse ancestral dos elefantes foi descrito pela primeira vez em 1920. A capacidade de adaptação dos Platypelodon às mudanças ambientais foi limitada. As condições climáticas em constante transformação durante o período Mioceno pode ter sido um fator determinante para o seu declínio e desaparecimento. Embora talvez não representassem uma ameaça para os seres humanos, se ainda estivessem por aqui, os Platypelodon metiam medo apenas devido à sua aparência bizarra. Até aqui você já deve ter notado que muitos animais da pré-história eram basicamente versões ampliadas dos animais que existem hoje. Permita-me apresentá-lo a mais um, o Phoberomys pattersoni. Essas gigantescas ratazanas pré-históricas foram os maiores roedores que já existiram, medindo cerca de 3 metros de comprimento. Ao longo dos anos, fósseis desses roedores foram encontrados em várias partes da América do Sul, como Brasil, Argentina e Venezuela. Os esqueletos encontrados sugerem que essas gigantescas capivaras pesavam quase 1 tonelada, o que é praticamente o mesmo peso do búfalo africano. Assim como uma capivara, essa criatura tinha uma mandíbula profunda e dentes frontais enormes e afiados, que foram projetados para escavar a terra em busca de alimentos. Embora fossem comedores de plantas e raízes, esses enormes roedores tinham dentes longos, capazes de causar vários danos caso você cruzasse o seu caminho. O seu habitat eram os pântanos próximos à costa, até que cerca de 8 milhões de anos atrás desapareceram misteriosamente. Então lembre-se, da próxima vez que gritar de medo quando encontrar um rato no seu caminho, agradeça por não ser um Phoberomys. É difícil imaginar um animal assustador com o nome de Andrew. O próximo da lista se chama Andrewsarchus. Esse animal era conhecido como um dos maiores mamíferos predadores da história, semelhante a um lobo, porém do tamanho de um rinoceronte. Sua aparência é baseada em restos fósseis fragmentados. Em 1923, parte do crânio desse mamífero foi encontrado na Mongólia. O nome Andrewsarchus foi dado em homenagem ao líder da expedição, Ray Champman Andrews. Esse foi o único fóssil encontrado pertencente a esse aterrorizante animal. Estimativas indicam que essa criatura podia ter mais de 4 metros de comprimento, pesando mais de 1 tonelada. Seus hábitos alimentares são desconhecidos, mas os cientistas afirmam que ele era um predador carnívoro, caçando suas presas de tamanho médio para grande. A falta de evidências fósseis significativas torna difícil determinar com precisão seu comportamento alimentar. O destaque dos fósseis encontrados é o seu crânio, que é longo e estreito, com dentes afiados, o que fazia dele um excelente predador.
A causa exata de sua extinção continua sendo especulativa, devido à falta de evidências. Aves do terror. Só o nome já assusta. Essas aves predatórias possuíam um corpo gigante, pernas longas e fortes, e uma cabeça grande com poderosos bicos e garras. A sua envergadura variava de espécie para espécie, algumas podendo ultrapassar mais de 3 metros de altura. Essas aves carnívoras eram conhecidas por sua ferocidade. Seus bicos afiados eram capazes de quebrar facilmente os ossos e crânio de suas presas. Dificilmente algum animal podia escapar do ataque dessa poderosa ave predatória. Essas aves podiam correr altas velocidades e caçavam suas presas por meio de emboscada e estratégia, estilo Velociraptor. Seu tamanho e peso variava de espécie para espécie. As menores chegavam a 1,5 m, enquanto as maiores, como já dissemos, podiam ultrapassar os 3 metros de altura. Essa gigantesca ave predatória foi extinta há quase 2 milhões de anos atrás, durante o período Plioceno. A causa de sua extinção ainda é motivo de debate e não é totalmente compreendida. Os primeiros fósseis dessa ave foram encontrados primeiramente na América do Sul, em especial na Argentina, onde diversos fósseis foram encontrados. A maioria das descobertas ocorreu no século XX e tem continuado ao longo dos anos. Mas podemos afirmar que se essa ave ainda estivesse por aí caçando, os humanos estariam em sérios problemas. Não é incomum que os cientistas tenham muitas dificuldades para identificar como era a aparência de um animal que viveu há 400 milhões de anos atrás somente através de um fóssil. No caso da Halucigena, ainda é muito mais difícil que os demais. Somente para identificar onde ficava a cabeça desse verme, do tamanho de um dedo, os cientistas demoraram mais de 50 anos. Em 1977, o paleontólogo britânico Simon Morris encontrou o fóssil dessa bizarra criatura, de pouco mais de 1 centímetro, nas montanhas do Canadá. Anos atrás, essa criatura já havia sido classificada como pertencente à classe dos sanguessugas e minhocas. No entanto, Morris não concordou de que aquela criatura maluca poderia andar sobre os seus espinhos, embora tivesse vários tentáculos saindo do seu corpo. Morris chamou então a criatura de Halucigena, porque, segundo ele, era algo tão estranho que era como se ele tivesse alucinado. Em 1991, alguns pesquisadores identificaram que os tentáculos eram, na verdade, as pernas da criatura. Então, o modelo foi invertido. Os espinhos nas costas eram usados para defesa e não para andar, como se pensava até então. Num estudo mais profundo, realizado em 2015 por Martin Smith, da Universidade de Cambridge, foi constatado que a extremidade da cabeça do verme era completa e não apenas um par de olhos. Tinha boca e, por incrível que pareça, estava sorrindo. Esse verme viveu há 400 milhões de anos atrás e, graças a Deus, foi extinto. Já pensou um verme desse no nosso corpo? Se você é fã dos filmes de dinossauros, então você já deve estar familiarizado com o Mosasauro, graças a essa incrível cena. Tecnicamente falando, o Mosasauro não é um dinossauro, mas isso não o torna menos aterrorizante. Esse gigantesco lagarto carnívoro viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 70 a 66 milhões de anos atrás. Os paleontólogos especulam que o maior mosasauro que já existiu tinha 17 metros de comprimento, pesando mais de 5 toneladas, maior que uma carreta e pesando mais que 2 elefantes adultos. O mosasauro não tinha predadores naturais. Era conhecido como o rei dos oceanos de sua época. Sua alimentação se baseava em grandes peixes, como tubarões e outros mosasauros. Sua enorme mandíbula continha fileiras de dentes extras, ou seja, era praticamente impossível a vítima escapar de sua mordida. Devido à sua aparência com répteis e lagartos monitores, como o dragão de Komodo, é bem possível que eles tivessem grandes línguas bifurcadas. Os mosasauros eram excelentes predadores. Alguns fósseis encontrados continham ainda no seu estômago restos de outros animais, desde grandes tartarugas até outros mosasauros. Esses fósseis foram encontrados em quase todos os continentes, até mesmo na Antártida. O primeiro fóssil do animal foi encontrado no Vale do Rio Masa, na Holanda, por George Cuvier. Os mosasauros foram extintos junto com os dinossauros durante o evento da extinção.
Durante séculos, pescadores contavam histórias sobre um gigantesco monstro marinho que afundava os navios e devorava a sua tripulação. O Kraken teve seu momento de fama em alguns filmes de Hollywood, como Fúria de Titãs e Piratas do Caribe. Mas você sabia que essa gigantesca criatura realmente existiu? Talvez não como são apresentados nos filmes. Em 1857, o dinamarquês Jeppes Stenstrup examinou um grande bico de lula e, a partir de alguns estudos, concluiu que o Kraken era real. O Kraken era, na verdade, uma espécie de lula gigante, que ele chamou de lula dominante. Desde então, 21 espécies de lulas gigantes foram encontrados em vários locais do mundo. Essas gigantescas criaturas vagavam pelas profundezas do oceano, tendo a lula colossal como a maior espécie já encontrada, com mais de 15 metros de comprimento. De acordo com alguns cientistas, poderiam ter existido lulas colossais com mais de 30 metros de comprimento. O estudo foi feito com base em alguns bicos de lula encontrados nos estômagos das baleias cachalotes. Em 2013, foi descoberto em Nevada, Estados Unidos, um fóssil de um enorme bico que muitos acreditam pertencer a um Kraken triássico. Porém, o fóssil é muito fragmentado para calcular o tamanho do animal. Há razões para acreditar que esse animal alcançou tamanhos gigantescos no passado. Atualmente, 8 espécies de lula gigante habitam as profundezas dos mares, a maior delas com 13 metros de comprimento. No entanto, levando em conta que 95% dos oceanos ainda não foram explorados, é possível que algo muito maior e mais assustador esteja escondido nas profundezas dos mares. Se você tivesse de escolher um dentre esses 10 animais que apresentamos para trazer de volta à vida, qual você escolheria? Deixe sua resposta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.